Bem, a gente vai falar agora um pouco sobre espaços vetoriais, né, que surgiram algumas dúvidas, especificamente sobre alguns tipos de problema. Então, a gente vai passar um tempo para entender direitinho como é que funcionam esses espaços vetoriais, especialmente os mais, como posso dizer, os mais abstratos, né? Porque aqueles que são subespaços do Rn, eles normalmente eles acabam dando menos dúvida, né? Resultando em menos questionamento sobre a estrutura deles, enquanto os espaços vetoriais que são dados por proposições, né? por um conjunto onde a gente define a propriedade dos elementos do conjunto, podem dar um pouco mais de dificuldade. Vocês vão entender melhor isso conforme a gente for avançando aqui, beleza? Veja bem, você pode aqui, ó, vou pegar no R4, certo? O que é o R4, né? Recordando, são quádruplas de números reais, né? Então, de modo geral, esse cara aqui é identificado como isso. Quarta variável é chamada de t, onde x, y, z, t são números reais. Aqui eu tenho todo o conjunto, né? Alguns subconjuntos desse cara, eles podem ser subespaços, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte, né? Eu poderia pegar esses caras da seguinte forma: x, y, z, t. E definia ele como propriedade, né? Como propriedade que o x tinha que ser igual ao z e que o y tinha que ser igual ao t, certo? Aqui eu determinei basicamente como é a estrutura desse cara. Eu poderia reescrever isso de outra forma. Qual é essa outra forma, né? Esse mesmo espaço, subespaço, ele poderia ser escrito assim: x, y, né? Porque afinal o z é igual ao x e o y e o t é igual ao y, né? E aí eu só preciso o seguinte: aqui eu tenho essa condição já posta aqui nos caras, né? E aqui os outros números, os que não tem condição nenhuma, né? O x e o y que eu usei como referência, eles podem ser quaisquer reais, sem restrição a princípio. Beleza? Então existem formas de descrever, né? Então, conforme você dá uma proposição, conforme você define um conjunto, né? Você tem uma cara para os vetores daquele conjunto. Você tem que entender, a princípio, para você conseguir operar melhor. Beleza? Então veja. E na realidade, se você entender bem, você pode usar tanto essa abordagem como essa abordagem. Aqui eu vou até fazer das duas formas para que vocês entendam que, assim, né? Entendendo que essas duas coisas são equivalentes, dá para fazer, digamos assim, de duas formas diferentes, né? Que são equivalentes, mas sutilmente diferentes, aparentemente. Então, o que acontece? Quais são as três propriedades de espaço vetorial? Relembrando, a gente tem a propriedade do zero pertencer ao espaço em questão, né, que eu estou testando, no caso o V. Segundo, que dados dois vetores nesse espaço, nesse subespaço, nesse subconjunto, essa soma desses dois carinhas, ele tem que estar em V também, certinho? E por último, se eu pego um número C, que é real, mais uma vez, né? Para quem tem dúvida, existem espaços vetoriais, na verdade, mais genericamente, que podem estar em qualquer corpo. A gente não conhece muitos corpos, normalmente, quando a gente paga a primeira vez a disciplina de... Isso sem um duplo sentido. A gente não conhece muitos corpos quando a gente paga a disciplina de álgebra linear. Mas corpo é uma estrutura numérica dos números, a gente pode dizer assim, para matemática, que ela, digamos assim, enfim, ela é bastante presente, ela é semelhante à estrutura de um anel, que você pode pensar nos reais, no anel dos números racionais, né, que são basicamente conjuntos numéricos, para falar de forma bem, assim, bem simplificada, né? São conjuntos numéricos, tudo que a gente interpreta como número, a gente pode
pensar como anéis, e corpos em particular são esses anéis que eles têm a propriedade do inverso, o inverso multiplicativo, para todo número não nulo, né? Eu já falei sobre isso em algum momento, e eu sempre tento dizer, ressaltar, porque aí quando você estiver mais à frente e eventualmente você lidar com corpos que não sejam o real, que sejam os complexos, por exemplo, ou que sejam corpos finitos, que também tem uma teoria, tem uma álgebra linear muito bonita nos corpos finitos, você não acha que essa teoria que a gente está estudando, ela deixa de valer. Vale a mesma coisa, certo? Sendo que é mais comum a gente estudar nesse nível que a gente está introdutório, em corpos reais, certo? E aqui, ó, U pertencente ao espaço V. Se você pega dois elementos com essas características, né, então CU pertence a V. Belezinha? Então, essas são as três propriedades que tem que ser verificadas se esse V for realmente um espaço vetorial. Se falhar uma, não precisa falhar as três, certo? Isso é um parêntese. Se falhar uma das propriedades, aí parêntese, não precisa falhar as três ao mesmo tempo. Mas falhando apenas uma delas, né, a gente tem a certeza que esse conjunto não pode ser chamado de subespaço vetorial. Mas vamos para a prática, né? Nesse primeiro caso aqui, nessa primeira expressão, a gente pode pensar, e aí, será que o zero, como é que eu faço? Eu vou botar aqui primeiro para vocês entenderem que é aquela, estou querendo usar aquela primeira definição do conjunto. São equivalentes? São, mas eu quero usar justamente como está definido ali. O zero, vejam bem, né? O zero, quem é o zero no caso? É o vetor 0, 0, 0, 0. Ele pertence a V, e por enquanto está como pergunta, né? Sim, pertence. Por quê? Porque se você olhar direitinho, ó, a primeira entrada é igual à terceira, assim como a segunda entrada é igual à quarta, que é como eu defini os elementos do conjunto V. Certinho? Então, esse cara, né, tem essa propriedade. Você pode botar assim, ó. Se você quiser deixar mais bem escrito, né? Pode dizer assim. X é igual a zero, né? Zero é o x, que é igual ao z, desculpem, deixa eu até desfazer aqui, que também é zero. Isso é verdade. E aqui embaixo também é verdade que o y é zero e que o y é igual ao t, que também é zero. Certo? Só para ficar explícito, porque esse 000 é zero é um elemento realmente que pertence ao V, né? Beleza. Nessa mesma direção eu vou nas outras. Eu pego aqui a segunda propriedade e testo. Será que eu pego dois elementos? Vamos pensar assim. Para diferenciar um pouco, né? Porque já que eu tenho que ter dois elementos, vou chamar esse de U. Um pouco apertadinho aqui, mas nada aqui complique. Ó, e esse outro carinha V, que chamar de x', y', z', t', né? Só para dizer que são números outros, mas eu mantive o x, o y, o z e o t para que a gente entenda que eles ocupam a mesma função, só que são números distintos, né? Beleza? Aqui a gente tem a mesma ordem das entradas, beleza? E o que é que acontece, né? Eles pertencem, por hipótese, a V. E aqui eu abro um parêntese, né? Um parêntesezinho que é sobre o que é o elemento pertencer a V, né? Se fica como uma observação, tá assim. O pertence a V, então, o que isso significa? Significa que o x é igual ao z e o i, né? O y é igual ao t. Aqui embaixo, o v pertence a vzinho pertence a v, né? Então, ora, fazendo as equivalências, x' é igual a z',
e y' é igual a t'. Pronto, temos como identificamos os caras, né? Certo. Só para relembrar que como eles estão desse V, eles têm que ter essa propriedade. Ora, mas quem é U mais V? Vamos pensar juntos, né? U mais V pela soma no R4 ele é simplesmente x mais x', y mais y', z mais z' e t mais t'. Ora, se esse cara pertence realmente a V, o que é que tem que acontecer? Esta primeira entrada tem que ser igual a esta terceira entrada. E esta segunda entrada tem que ser igual a esta quarta entrada. Será que são mesmo? Vamos dar uma olhada. Em verde, x mais x'. Por definição, né? O x é quem? O x é igual a quem? Aqui, ó, x é igual a z. E por definição, o y é igual a quem? O y', o x' é igual a z', como tem aqui. Certo? Então é verdade. Primeira entrada igual a terceira entrada. Em azul aqui, eu tenho y mais y'. O que é que fica? Ora, essa primeira entrada, y é igual a quem? Y é igual a t. Segunda entrada, segunda entrada, y é igual a t'. Bateu? Segunda entrada com terceira, com quarta? Bateu perfeitamente. Então, somei os dois caras e ele continua em V, né? Posso até botar aqui. Isso aqui realmente é um cara de V, né? Como a gente queria. Pronto. Terceiro ponto, para a gente ver esse primeiro exemplo de espaços vetoriais no espaço euclidiano, no Rn, no nosso caso específico o R4, a gente vai ver se um número real qualquer e um vetor qualquer em V satisfazem que C vezes V também pertence a V, né? V espaço vetorial, subespaço vetorial aí. Então veja, eu vou pegar um número C e multiplicar um vetor qualquer de V. Como é que fica? Cx, Cy, Cz, Ct, beleza? E, por definição, vamos aqui escrever, né? Eu sei que a princípio, como o V pertence a esse cara, essa entrada é igual a essa. E essa entrada é igual a essa. O que é que acontece? Vamos pegar a primeira azul aqui, né? X vezes C. Como o X é igual a Z, então é verdade que Cx é igual a Cz. Assim como Cy. Como o Y é igual a T, Cy é igual a Ct. Então, mais uma vez, esse quadradinho aqui vai ser igual a esse daqui. E esse outro quadradinho aqui é igual a esse daqui. Beleza? As entradas aos pares, elas são corretinhas, estão iguais aí. Beleza? Então, o primeiro caso, onde a gente lida com espaços menos abstratos, né, aqueles espaços que são entradas mesmo, que são os que vocês vão ver bastante no livro do Boldrini, a gente compreende perfeitamente, né, como funciona. Agora, a nossa grande questão aí é entender exemplos um pouco mais abstratos. Eu disse que ia fazer de duas formas, e aqui eu vou fazer paralelamente a esse cara, eu vou fazer mudando, né? Na verdade, conceitualmente não muda nada, mas só para já escrever na origem, na forma do vetor, já aquela condição que ele tem, né? Aquela propriedade que o define. Vocês vão entender melhor quando eu fizer aqui ao lado, né? Ó, aqui, a primeira propriedade
certo? Ó, se esses caras, a gente disse o seguinte, que os caras de V podem ser pensados assim também. CY, XY, XY, certo? Então, a primeira propriedade é equivalente. Né? Deixa eu até colocar aqui, trocar a cor. Deixa eu separar aqui um minutinho. Como é que eu faria a primeira propriedade aqui? Do jeito que foi definido, né? O que eu quero? Eu digo que os vetores, vou estar até aqui para a gente relembrar, né? OBS. Que os vetores de V, né, são dessa forma, XY. São os vetores de V. Então, fica claro o que a gente pode pensar, né? Como a gente pode entender. Que as duas primeiras entradas são as duas últimas entradas. Então, se você pensa assim, né, o vetor 0, 0, 0, 0, ele é justamente um vetor com essa característica, né? Se isso aqui é o x e o y, isso aqui você tem o x e o y também. Ou seja, em essência, esse é igual ao o modo de fazer do primeiro. Beleza? Agora vamos ver outros. Vamos ver as outras propriedades. Voltando, né? A segunda propriedade, que essa aqui a gente vai sentir mais a diferença, é o seguinte. O eu posso pensar da seguinte forma. Ó. X, Y, elemento de V. E um Vzinho aqui, né? O vetor V. X', Y. X', Y, né? Ora, claramente ambos são vetores de V, né? Da forma que a gente escreveu agora. E aí, da mesma forma que sempre, a gente tem que ver o que é que acontece com 1 mais V. Que vai ficar X mais X', X mais X', desculpa, a segunda não, né? Aqui é Y mais Y', e aqui X mais X', Y mais Y'. Beleza? Somei entrada a entrada, deu essa parada aí. Significa o quê? Se esse cara aqui faz o papel do X, observem que a terceira entrada já está explícito, né? Não preciso nem organizar as equações como eu fiz aqui, ó. Já está explícito que a terceira entrada é diretamente a primeira, né? E que a segunda entrada é a segunda, certo? Aí evita a justificativa, né? Se eu botar assim. Assim, se você quiser ainda fica claro, né, que esse cara pertence ao subespaço V. Deixa eu até alongar isso aqui. Pronto. Então, vejamos mais uma vez, né, o terceiro item, que é o seguinte, de novo, C, um número real, e o vetor, vamos chamar de vetor, chamando primeiro o cara de V, pertence a esse subespaço, né? Significa o quê, né? Que V é XY, XY. Posso pegar ele assim. Certinho? Então, quem é C vezes V? CX, multiplicando, né, as entradas, CY, CX, CY. Belezinha? Esse cara aqui, ele é evidentemente, né, como a gente pode perceber, ele é um elemento de V. Por quê? Porque a primeira e a segunda entrada se repetem, né? A primeira na terceira posição e a segunda na quarta posição. Beleza. Então fizemos de duas formas, né? Uma adotando já na expressão do vetor as características que ele tinha que ter e a outra assumindo algebricamente, né, sem mudar as entradas, dizendo que, embora não esteja explícito aqui no vetor, eu assumo que a primeira entrada é igual à terceira e que a segunda entrada é igual à quarta. Uma coisa
no segundo vetorzinho. Beleza? Aí a gente tem o primeiro exemplo, que é um exemplo mais RNs, né, que a gente está mais acostumado, e aí em seguida a gente vai fazer um mais abstrato, um mais parecido com algumas questões que a gente colocou na lista, né, que é o envolvendo polinômios, etc. Beleza? É isso aí.